Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais regras da OBR. Não vou cobrir tudo, mas se você tiver uma boa noção disso daqui, você já consegue fazer uma competição legal. Mas eu dou uma importância para vocês lerem o PDF disponível aqui nessa aula. Nele vai ter algumas outras regras que eu não vou falar, sobre regras de conduta, algumas padronizações de pistas, que é sempre bom você ir mais preparado, fechou? Então vamos lá. No começo da primeira rodada, você vai ter 2 minutos para calibrar o seu robô. Ver a questão da iluminação da pista, como tá as fitas para você identificar a intensidade da cor, tudo mais. Mas essa etapa aqui é opcional. Se você quiser, você só fala lá para o juiz para você pular a etapa da verificação. E aí você pode partir direto para a parte da arena em si. O desafio você vai ter 5 minutos, sendo que nesses 5 minutos, você, no decorrer da pista, pode falhar até 3 vezes. Falhando 3 vezes, você parte para o próximo checkpoint. Dependendo da pista, varia, pode ter 2, 3 ou 4 checkpoints. E nele avisa aqui a posição inicial do seu robô. Então, se por exemplo, você está passando de uma parte aqui e no meio do percurso o seu robô acabou dando uma falha de progresso, você vai voltar na posição do checkpoint. E aí, dando 3 falhas de progresso, você parte para o próximo. Há algumas regras que eu preciso falar sobre a montagem e programação do seu robô. Ele deve ser autômato, ou seja, você não pode pegar uma pista, aí lá deu o sorteio, a equipe X vai na pista 5 daqui 30 minutos. Você não pode fazer uma programação específica para aquela pista. Você não pode fazer seu robô, por exemplo. Você sabe que o começo da pista ela vai reto e vira para a direita. Você não pode fazer o seu robô ir reto e ir para a direita. Ele tem que seguir de forma autômata. Ele tem que identificar as linhas e seguir a linha sozinho, sem nenhuma programação específica. E também é proibido os kits pré-prontos. O que seriam isso? Você pegar, por exemplo, um robô e pegar um componente que ele já identifica as vítimas na zona de resgate, ou ele já identifica os obstáculos, e só com isso desvia, faz tudo sozinho. Isso não é permitido também. Ele tem que fazer tudo de forma autônoma. Na zona de resgate, a gente tem multiplicadores de pontuação, sendo assim 2 vítimas vivas e uma vítima morta. A vítima viva tem que ser depositada na área verde e a morta na vermelha. Caso você deposite uma vítima no lugar certo, você multiplica a sua pontuação no final da rodada por 1.3, seja ela viva ou morta. Agora, se você inverter, colocou a viva na zona vermelha ou a morta na zona verde, vai multiplicar por 1.1, certo? Aqui a gente tem alguns obstáculos e cada obstáculo tem uma pontuação específica. Então, quando você vai fazer uma intersecção ou um beco sem saída, você ganha 10 pontos. A intersecção é quando tem um quadradinho verde pintado e ele pode estar de diversas posições. Pode estar na direita, na esquerda, pode estar depois de onde o seu robô vem. E para isso, tem algumas regras específicas. Se a intersecção está do lado direito, o seu robô ele deve vir e virar para o lado direito. Agora, se o seu robô está vindo aqui e a intersecção está depois da linha preta, o seu robô deve ignorar essa intersecção e passar reto. Porque muito provavelmente na frente lá você vai voltar para cá. E aí voltando para cá, aí sim você vira para a direita. Entendeu? Já o beco sem saída são quando é um conjunto de intersecções. Então, quando o seu robô está vindo nessa direção, ele identifica 2 intersecções na mesma linha, uma do lado da outra, significa que você tem que dar meia volta e voltar de onde você estava vindo. Perfeito? Agora, na gangorra, não tem muito segredo, é literalmente uma gangorra, tem os tamanhos certinhos lá no PDF, por isso que eu incentivo vocês a lerem certinho as regras. Mas a gangorra é basicamente uma plataforma quadrada, em que o seu robô vai passar por cima e depois ele desce. Essa parte você tem que tomar cuidado com a distribuição de peso do seu robô, porque se ele ficar com muito peso para frente, é muito perigoso ele acabar tombando na hora da descida, e aí dando uma falha de progresso, ou pior, e aí já vem uma experiência pessoal, o seu robô desmontar no meio da arena. E quando você está no meio da rodada, você não pode mexer nele, você inicia e para a programação. Então se o seu robô dá um capote ali e acabar saindo o sensor ou uma peça, uma pena, você vai ter que continuar até o fim da rodada com o robô daquele jeito. Agora, partindo para o obstáculo,
Ele varia de tamanho também, mas no geral é um retângulo de pé que fica no meio ou numa curva da pista. O seu robô ele tem que fazer a identificação, dar a volta pelo obstáculo, chegar na linha e continuar seguindo a linha de novo. E isso é muito importante porque dependendo do tamanho, ele pega uma área aqui. Então, por exemplo, o seu robô identificou, fez a volta bonitinho, mas ele tem um limite para onde você pode voltar. Então, por exemplo, até aqui a mais ou menos, sei lá, uns 15 centímetros de distância do obstáculo, se o seu robô ele dá a volta e para e segue linha depois dessa distância, não conta. Então é muito importante você fazer a verificação certinha e parar dentro dessa área depois do obstáculo. Perfeito? Agora aqui partindo para o gap. O gap ele é um espaço vazio. Então, quando você está seguindo a linha aqui, vai ter esse espaço sem nada, só com o ladrilho branco. E é muito importante que o seu robô passe do gap sem se perder no meio da pista, certo? E aí tem vários tipos de gap. Pode ter um gap meio pontilhado, pode ter um gap depois de uma curva, depois do obstáculo. Lá no PDF tem as especificações, então, de novo, leia o PDF. Porque tem alguns padrões, algumas regras entre distanciamento de obstáculos. Não é tipo assim, um gap no meio antes do obstáculo, não. Tem alguns padrões, tudo certinho, para você conseguir programar certinho o seu robô. Aqui na rampa é tipo uma gangorra, mas a diferença é que a descida e a subida são fixas, então literalmente vai ser uma subida aqui, aí provavelmente uma parte reta, depois que você sobe, e depois uma parte para você descer o robô. Tem vários tipos de rampa também, pode ser só uma rampa reta, ou se você pegar uma rampa mais difícil, uma rampa em 90 graus, certo? Então o seu robô sobe aqui, aí aqui em cima é plano, e depois ele desce. A gente tem também a lombada, que quando você está perseguindo aqui na pista, tem uma espécie de cilindro grudado, e isso dificulta bastante a movimentação do seu robô, porque dependendo do jeito que você fez, a distribuição de peso, as rodas e tudo mais, o robô pode acabar se atrapalhando aqui na hora de passar e desviando o caminho, e aí dá falha de progresso. Para a parte da lombada, tem uma regra, que se o seu robô ficar preso na lombada, é uma falha de progresso depois que ele fica 10 segundos preso sem sair do lugar. Porém, se o seu robô passou da metade dele da lombada vendo de cima, você ganha a pontuação. Vai dar falha de progresso, você vai voltar para o checkpoint aqui atrás, mas você ganha essa pontuação quando você conseguir passar na próxima ou quando você pular para o próximo checkpoint. Então, se o seu robô passou da metade dele, você já ganhou o ponto. Fechou? Aqui a gente tem a passagem, que você não ganha nada, mas é justamente para atrapalhar e só dar falha de progresso no meio do percurso. Então a passagem nada mais é do que um pequeno portão que provavelmente vai ficar aqui no meio de uma linha preta mesmo, sem nada. E tem aqui também o tamanho certinho, ela pode variar, então leia o PDF. E por fim, a gente tem a linha de chegada, que muito provavelmente vai ser depois da zona de resgate, certo? Ela fica bem no final, a zona de resgate, e a linha de chegada não tem muito segredo, é uma fita vermelha no final de tudo, e você tem que ficar parado por 5 segundos, se eu não me engano, de 5 a 7, e seu robô parou, não mexeu em nada nesse determinado tempo, acabou, você ganha a pontuação, e aí a pontuação ela diminui conforme a quantidade de falhas de progresso que você teve na pista. Então, quanto menos você falha, mais você chega perto de 60. Então, vamos supor aqui que você fez toda a pista, deu 4 falhas de progresso. Vai ser 60 menos 4 vezes a quantidade que multiplica ali pelo PDF. Então, de novo, leia o PDF que você vai ficar sabendo de tudo. Falando aqui do desafio surpresa, 30 minutos antes da rodada 2 ou da rodada 3, você pode ir lá, conversar com o juiz e pegar uma rodada surpresa, um desafio surpresa. E o que é? Você pode ver lá, vai ter uma lista, você não sabe quais são os desafios, porque eles são surpresa, mas quando você pega um desafio surpresa e você conclui ele, você multiplica por 1.5 a sua pontuação final da rodada. Então, os desafios variam.
na edição que eu participei de 2024, tiveram algumas. Como, por exemplo, o robô fazer um sinal de identificação quando ele passasse por um obstáculo. Então, por exemplo, a gente fez uma bandeirinha que sobe e desce quando identifica o obstáculo. Tem outras mais fáceis, como por exemplo, o seu robô, quando ele inicia na rodada, ele dá uma rodadinha, tem como ele dar uma dancinha em algum momento específico. Então variam os desafios, mas eu acho importante vocês pegarem, porque além de ser muito divertido, essa pressão que você tem de 30 minutos antes, você já programa tudo, mexeu em tudo, aí 30 minutos antes você vai lá, pega um desafio e tem que incrementar aquilo antes da rodada começar. Eu acho legal. E dá uma pontuação bem legal, 1.5 na pontuação final pode fazer uma diferença para vocês, beleza? Essas são as regras gerais. Tem algumas outras regras, como regras de conduta, que podem causar desqualificação. Algumas regras quando você vai botar o robô na pista, tem algumas coisas que você não pode fazer, tem algumas coisas que você só pode fazer de um jeito. Mas, no geral, a OBR funciona assim. Eu espero que você tenha entendido como funciona a questão dos pontos, algumas coisas que podem ou não podem, e espero que isso ajude vocês na próxima competição. Tchau, tchau!